O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres concelebrantes, quero saudar especialmente os padres do Schenstadt, a Mãe Rainha, queridos homens do terço da Mãe Rainha, queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham de casa. A liturgia de hoje procura responder a uma pergunta que interessa a todos nós. O que é um homem feliz? Esta é a pergunta. E nós devemos, então, procurar a resposta. A resposta a essa pergunta, fora da Bíblia, fora da Sagrada Escritura, é esta. O homem feliz é aquele que tem muito, é aquele que vive num fausto, no comodismo, aquele que tem muitos servos para servi-lo. O homem feliz é aquele que é famoso, todos elogiam. Então este é o conceito de felicidade para o mundo. Mas para Deus, quem é mesmo feliz? A primeira leitura de hoje, vocês ouviram bem, do profeta Jeremias, procura responder um pouco a esta pergunta. O profeta Jeremias era um profeta de cidade. Havia muitos profetas no tempo antigo. Profetas de cidade, profetas que eram mais ou menos cultos, e havia profetas que eram muito simples, até da zona rural, como Amós, Malaquias. Mas havia também profetas letrados, como Isaías e como Jeremias. Jeremias nasceu em Jerusalém, no ano 650, mais ou menos, antes de Cristo. E numa situação bastante complicada, situação política.
porque o governo da época estava como que traindo a Javé, a Deus de Israel, fazendo negociatas com governos vizinhos, desconheciam os valores religiosos, morais do povo de Deus. E Jeremias ficou muito irritado com isso. Eles estavam esquecendo da doutrina, da palavra de Deus, para se enriquecerem com negócios deste mundo. E o profeta Jeremias começou a pregar e dizer: tomem cuidado, porque vai chegar um tempo muito complicado para vocês. Ele anunciava um tempo pior do que aquele. Ele apontava os erros, ele chamava a atenção do povo para que o povo fosse fiel. Por isso ele diz nesse trecho de hoje: infeliz do homem que confia no homem. Nesse sentido, que confia nas coisas humanas, nas relações humanas, nas coisas puramente humanas. Mas bem-aventurado aquele que crê e confia em Deus. Por isso, no Salmo de Meditação, nós vamos encontrar também essa expressão: é feliz quem a Deus se confia. Eu queria que vocês respondessem, repetissem comigo esta frase do Salmo de hoje: é feliz quem a Deus se confia. Todos? Quem a Deus se confia. Olha aí a resposta da pergunta que a liturgia de hoje faz para nós. O profeta Jeremias anuncia e o salmista confirma: feliz é aquele que a Deus se confia. Não só que confia em Deus, mas que a Deus se confia, ou seja, que se entrega a Deus, que sabe que Deus é o único capaz de nos trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, que muitas vezes não é ausência de sofrimento, dificuldade, de problema, mas saber como administrar isso confiando que Deus é o Senhor de todas as coisas. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo escreve para uma comunidade que estava com uma dificuldade. São Paulo escreve, aliás, esse texto é mais antigo do que o texto do Evangelho. São Lucas escreveu o Evangelho dele mais tardiamente. São Paulo escreveu essa carta uns 27 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. E São Paulo lembra aquele povo que há uma coisa que o povo não pode esquecer: é que Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Portanto, a ressurreição existe, porque havia no meio já dos cristãos dúvida: mas vai haver ressurreição mesmo? Aqueles pagãos daquela comunidade, eles achavam que o corpo humano não valia nada. O corpo enterrou, acabou na terra, não vale nada. Uma tendência de pensar que era só a alma que valesse, só o espírito. Nós também podemos correr esse risco. Mas o corpo humano, o corpo foi Deus que criou. Por isso o corpo também se santifica, não é só a alma que se santifica. O corpo humano é uma obra de Deus. Vocês devem se lembrar da teologia do corpo, de João Paulo II. O corpo humano é obra de Deus, e quando ele é batizado, ele se torna parte da realidade divina. Nós não somos deuses, mas somos partes, filhos de Deus, adotivos, no corpo e na alma. Por isso, quando a gente morre, o nosso corpo não é tratado como o corpo de um animal que morre, que você joga lá no pasto e deixa os urubus comer. Nós tratamos o corpo humano com veneração, com respeito,
colocamos esse corpo num lugar sagrado, numa capela ou num cemitério, ainda que seja no chão, mas é um lugar sagrado, porque esse corpo é batizado. E por quê? Porque esse corpo vai ressuscitar. O que vai ressuscitar é o nosso corpo, não é a nossa alma não morre. Para ressuscitar precisa morrer. O nosso corpo merece respeito. E por isso São Paulo dizia, se não houver ressurreição, a nossa fé não vale nada. É em vão. Mas a nossa fé nos diz, Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque a felicidade do homem não está nessa terra. Aqui nós podemos conhecer parte da felicidade. E quanto mais a gente perto de Deus está, mais feliz a gente é. Mas no céu não haverá dor, nem sofrimento, nem problema. É a felicidade completa. Bem-aventurados são aqueles que põem o seu pé na estrada rumo ao céu. O pé físico, o corpo humano. A terra pode até destruir esse corpo, mas isso para Deus não tem nenhum problema. Deus pode fazer as coisas do nada, quanto mais pode fazer de uma cinza que restou misturada na terra. O nosso corpo vai ressuscitar. Ressuscitar para a felicidade eterna. Quem é feliz é aquele que conduz a sua vida para o local da felicidade eterna. É o céu e nós todos queremos ir para lá. Quando nós rezamos o terço, contemplamos a vida de Jesus como uma caminhada. Jesus que caminhou de Nazaré a Jerusalém, lá morreu, lá ressuscitou e continuou a sua caminhada subindo para o céu. É a nossa imagem. O terço nos ajuda a compreender esses mistérios da vida de Cristo. Por isso, João Paulo II, naquela sua exortação apostólica Rosarium Virginis Maria, ensinava que o terço é uma oração cristológica. Antes de ser mariana, é cristológica. Porque nós meditamos sobre a vida de Cristo, contemplando-a ao lado de Maria, a sintonia do coração de Maria, porque ela que pode, de fato, nos passar calorosamente, no calor do amor de Deus, ela pode nos passar quem é Jesus Cristo e nos aproximar de Cristo. Agora, no Evangelho, nós encontramos o sermão, aqui não é o sermão da montanha, é o sermão da planície. São Mateus descreveu o sermão da montanha. Nós conhecemos bem, com 8 bem-aventuranças, 8 condições para a pessoa de fato ser feliz. Diz São Mateus que Jesus estava no monte, lá ao lado do lago de Genezaré. Mas São Lucas fala que Jesus estava na planície, quer dizer, descendo do morro. E descendo do morro, onde Jesus estava fazendo o quê? Passou a noite rezando. A montanha para o povo de Israel é o símbolo das alturas, é o símbolo do lugar sagrado, como se a gente estivesse mais perto do céu. Mas Jesus não ficou só lá na montanha, também desceu com seus apóstolos. Olha lá a transfiguração. Não é? Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, eles queriam ficar lá, porque estar no lugar da oração é sempre bom. Quanto mais fervorosa a oração, quanto mais experiência de Deus a gente tem na oração, é muito bom. Mas Jesus não permitiu que ficasse só nesse clima. Ele mandou os apóstolos descerem, porque deviam agora trabalhar, comunicar, pregar para as pessoas lá embaixo. Também nesse capítulo 6 de São Lucas, nós vemos a mesma coisa. Jesus estava rezando na montanha, ele desceu para a planície. E lá na planície encontrou uma grande multidão. E falou então as suas bem-aventuranças. 4 bem-aventuranças e 4 maldições. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que sabem ter um coração para Deus, os pacíficos.
Então, ele apresenta 4 condições para a pessoa ser feliz. E não são aquelas condições humanas. São condições sobrenaturais. As condições que você pode viver pela fé. Não é que Jesus quer que todo mundo viva na pobreza extrema, não tenha nada, isso não. É a maneira de você utilizar as coisas da terra. Pode às vezes até ter, mas ter com coração de pobre. O coração de pobre, o espírito de pobre, aquele que não tem nada, tem tudo, mas como se não tivesse nada. Porque a sua única riqueza é Deus. Feliz aquele que a Deus se confia. A sua única riqueza é Deus. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Mas ele tem que ter o coração para Deus. Mas depois das maldições, Jesus fala 4 maldições. Eu vou destacar 2, que eu acho que são mais, assim, metem mais medo na gente. O que Jesus pede para a gente ter cuidado? A primeira é de ser rico, de querer viver para os bens materiais, pensar só em coisa material, ser apegado a dinheiro, apegado a riquezas. Cuidado, a riqueza humana, a riqueza material pode destruir a vida, porque pode às vezes afastar a pessoa de Deus. Quando vocês veem um país onde tudo corre muito bem, cuidado, tem muita pessoa que pensa que o céu é aquilo, já não lembra mais de Deus, não reza, não procura a igreja, porque pensa que nesse mundo pode-se resolver tudo. Eles são enganados, porque às vezes as pessoas mais ricas desse mundo são aquelas que têm a morte mais triste. E depois que morre também não leva nada. O povo tem um ditado que diz assim: caixão não tem gaveta. É verdade, você não leva nada desse mundo. E a vida, se acabasse com a morte, era como São Paulo disse, a nossa fé não valeria nada. Mas nós somos pessoas de fé, e a nossa grande riqueza é a fé. A nossa grande riqueza é Deus, irmãos. Quem tem Deus tem riqueza, por mais pobre que ele seja. Por mais lascado, vamos dizer, que ele seja na sua vida, se tem Deus no seu coração, ele tem tudo. É a riqueza. Mas cuidado, porque a riqueza material pode às vezes te desviar da riqueza espiritual. Pensar que o dinheiro resolve tudo. Pensar que ter riqueza é indispensável para ser feliz. É o grande perigo. Apego à matéria. O materialismo. Materialismo joga a pessoa no chão, destrói a pessoa, faz da matéria um Deus. Mas Deus é um só. É o Deus de Jesus Cristo, é aquele que nós conhecemos. E o segundo perigo que Jesus coloca e nos chama a atenção é o perigo da vaidade. É o perigo de pensar que o que vale para a nossa vida são os elogios. Tem gente que fica procurando elogio. Não é elogiado, começa a ficar triste. Olha, cuidado. Exupéry dizia no Pequeno Príncipe que os orgulhosos são aqueles que querem elogios. Só vive de elogios. Cuidado. Você não precisa receber palmas por todos os bens que você faz. Às vezes é preferível você receber uma crítica. Às vezes a crítica que é feita a você quando está fazendo bem, vale mais do que o elogio.
Porque quando você é elogiado, batem palmas para você e tal, você, tá bom, já recebeu a sua recompensa. Mas quando você faz o bem e ninguém fala nada, e ninguém elogia, há uma recompensa que não é dessa terra, se ele é bem de verdade. É uma recompensa que não está aqui. E há muita gente que fica procurando somente aplausos, sucesso na vida. Parece que o sucesso é o aplauso. É capaz de fazer os maiores sacrifícios para ser aplaudido. Nosso Senhor nos preveniu, cuidado. Cuidado. Quando vocês serão muito elogiados, tenham cuidado. Mas ele já tinha dito, feliz aquele que, quando for perseguido, for humilhado, não fique triste. Atrás disso há um aplauso do céu. E assim Jesus viveu, e assim Jesus nos ensina a viver. Rezando o terço, nós meditamos sobre a vida de Jesus. E sabemos que na vida de Jesus nem tudo foi sucesso, humanamente falando. Mas foi a pessoa que mais ensinou a humanidade a viver, apontando para nós o caminho da felicidade. O que é o homem feliz? Você já sabe, a palavra de Deus nos ensina no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.